que se ela vale 98 bilhões hoje, ela valia só 15 bilhões no tempo do FHC. Sabe? Só isso ela valia, só 15 bilhões. Sabe? Não adianta comparar a Petrobras de hoje com a Petrobras de 2010, quando nós fizemos a capitalização, que ela chegou a valer 250. E as ações dela vão voltar a ter recuperar. Mas o que as pessoas não aceitam é que a gente tenha feito a partilha. O regime de partilha é o que incomodou muita gente, e muitos desses queriam privatizar a Petrobras há pouco tempo atrás. Então eu acho que o governo, eu vi até uma declaração da presidenta Dilma hoje, eu acho que o governo tem que ir para a ofensiva e debater esse assunto com muita força. A gente não pode ficar permitindo, sabe, que por omissão nossa, sabe, as mentiras continuem prevalecendo. Ou seja, eu vejo de vez em quando alguns números colocados por pessoas da Petrobras e vejo alguns números colocados pela empresa que não batem entre si. Então eu acho que nós temos que defender com unhas e dentes aquilo que nós acreditamos que seja verdadeiro e que foram os fatos concretos. Sabe, eu sinceramente fiquei convencido com aquilo que foi dito numa entrevista pelo Sérgio Gabrielli. Sabe, agora obviamente que tem que falar, sabe, outras pessoas, se o Congresso quiser se manifestar, se o Tribunal de Contas quiser se manifestar, que se manifeste. Mas o dado concreto é que, mais uma vez, os interesses políticos estão fazendo com que, em época de eleição, normalmente, quando a oposição não tem bandeira, não tem programa e não tem voto, a oposição, então, levanta essa ideia de fazer uma CPI. Ou seja, eu nem acho que, por conta de uma CPI, você tem que fazer outra. Eu não sou daquela de que, sabe, que por conta da Petrobras eu tenho que investigar. Eu não sou dessa linha. Eu acho que até para investigar a Petrobras, vamos fazer qual é o fato determinado, acabou. Porque, veja, essas pessoas nunca quiseram CPI. Para nada. Para nada. Se você pegar aqui em São Paulo a quantidade de CPI que se tentou montar, sabe, nesses anos todos, nunca aconteceu nenhuma. De repente essas pessoas todas viraram. Então eu acho que nesse aspecto o PT tem que ir para cima. E eu digo sempre que a gente hoje tem internet, coisa que a gente não tinha antigamente. Hoje a gente não está só. Você veja, cadê o blog da Petrobras? Que foi tão importante em 2009, naquela CPI. Sabe, então, você percebe, as coisas precisam voltar a acontecer, as pessoas precisam levantar a cabeça e brigar de verdade. É isso que eu acho que tem que acontecer. Sabe? Por isso, eu acho que tanto o PT, quanto a Petrobras, quanto o governo, precisa, sabe, não ter preocupação de dizer apenas a verdade e apurar aquilo que é verdade e mostrar os números que estão colocados. Essas mesmas investigações sobre Passadina já foi feita, já foi dita. Eu tenho aqui até o material de uma CPI, que eu não sei se a Nina me entregou direito, mas deve estar por aqui, sabe? Dos encaminhamentos. Sabe? Foi feito encaminhamento para o Ministério Público, para o Ministério da Defesa, para o Tribunal de Contas, para a própria Petrobras, para a Agência Nacional do Petróleo, para a Controladoria Geral da União, para a Casa Civil da Presidência da República, para o Presidente do Senado Federal, para o Ministério e para a Polícia Federal. Tudo isso para investigar a Petrobras. Aí quando chega aqui na conclusão final, pelo documento, ô Nina, se você não me deu o documento, sabe? Aí chega aqui, sabe, os encaminhamentos, que haja maior controle na composição dos membros da comissão de licitações. E outra conclusão, a conclusão dos trabalhos internos de avaliação das empresas envolvidas nas denúncias com a divulgação dos resultados. Ora, o Tribunal de Contas está dentro da Petrobras, está investigando, sabe? Não tem nenhum problema. Isso é da vida da Petrobras. Agora, o que a gente não pode é ficar, sabe, vendo em cada eleição, por falta de assunto, a oposição, que nunca quis CPI, nem de coisas absurdas nesse país, agora fique, sabe, querendo, sabe, tirar proveito em 6 meses de campanha. É melhor fazer um programa de governo, disputar as eleições, é melhor dizer como fazer e disputar conosco. Vou conversar aqui com a Luísa Nunes. Senador, o senhor podia responder qual a importância que o senhor acha das CPIs? Tá, blogosfera, botandopilha.com. A
importância das CPIs é investigar problemas que ocorrem no âmbito do governo ou mesmo fora do âmbito do governo. São poderes de investigação que o Congresso tem. E o que o senhor tem a dizer, então, pelo fato do seu partido lá em São Paulo ter enterrado 70 CPIs, não ter deixado acontecer nenhuma CPI lá em São Paulo? O que o senhor acha disso? Eu quero dizer o seguinte, que existem investigações em São Paulo que são muito profundas em relação a essa história do metrô, que estão aqui foram levadas adiante pela Procuradoria do Estado, pela Corregedoria do Estado, pelo Ministério Público, pela Justiça. Mas independente disso, o seu partido não deixou andar nenhuma CPI lá em São Paulo. O que o senhor tem a dizer? Você acha que está certo? E o suposto envolvimento do senhor? A puta que te pariu! Não, que isso? 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 Essa é a liberdade de imprensa. Essa é a liberdade de imprensa do PSDB. O senhor querendo me agredir. O senhor está querendo me agredir. O senhor está querendo me agredir. O senhor está querendo me agredir. Esse é o PSDB. Tá vendo aí? Esse é o Luiz Nunes. Isso aqui. Já vai para a internet. Vai para a internet. É esse aí, ó. Esse aí, ó. Isso é o senador. Senador Luiz Nunes. Essa é a liberdade de imprensa do PSDB.